A maternidade, a paternidade também, mas hoje focando em maternidade, ela tá muito relacionada com a forma que você se relaciona com seu filho. E isso não tem a ver com quem gerou. Isso não tem a ver com o processo da gravidez. E, inclusive, eu acredito que essa crença de que porque você gerou, botou no mundo, o seu filho tem a obrigação de te amar e você tem a obrigação de amar seu filho. O amor e qualquer relacionamento precisa ser regado, precisa de proximidade, precisa estar junto, precisa compreender, precisa apoiar, precisa passar por desafios, precisa aprender juntos. Gente, eu fiz uma pesquisa sobre quais são os maiores medos das mães. O que elas acham que é a sua maior responsabilidade, qual o maior ensinamento que elas querem transmitir. E qual o sentimento mais forte que elas têm positivo em relação à maternidade? As respostas foram surpreendentes. E aí eu vim aqui, ó, cara limpa, nem tô num local adequado para gravar, mas, enfim, que seja, para falar sobre isso. Porque as respostas que eu tenho recebido são, uau, o medo principal em praticamente todas as respostas, eu mandei para cerca de 70 mães. Foi medo de não ser uma boa mãe, medo de perder, medo de não conseguir encaminhar meu filho para uma vida próspera, saudável. E isso é muito interessante. Por que a gente tem esse tipo de medo? Falar sobre o papel materno é uma coisa extremamente complexa. Porque, primeiro, o que é papel materno e o que é papel paterno? Né? Os papéis, eles têm os papéis da educação. Mas tem-se uma crença de que papel materno, você é delicada, amorosa, carinhosa, você tem que acolher, compreender. E o do pai é trazer a realidade, mostrar a vida, estabelecer limites. Isso é muito antigo. Isso é... Uau, nem sei quanto tempo atrás isso é. Eu, como mãe, preciso poder amar, compreender e também estabelecer limites, assim como o pai também precisa trazer a realidade, estabelecer limites e também demonstrar afeto, compreender e amar e brincar. Então, ver esse tipo de resposta, ainda nos dias atuais, faz com que eu questione o quanto que a gente tem se deixado levar para exercer o nosso papel materno, né, para exercer nossa maternidade de forma leve, fluida, ou o quanto que a gente está tendendo a atender expectativas de uma sociedade. Porque não é fácil a gente ser mulher. Se a gente para pra pensar, e aí tem dia da mulher, tem dia das mães, tem dia não sei o que, né? E não é fácil, porque nós temos uma habilidade, as mulheres têm uma habilidade que é impressionante do quanto que a gente consegue desempenhar de coisas no mesmo tempo, com a mesma intensidade, muitas vezes com o mesmo resultado. E quanto mais a mulher faz coisa, mais ela é tida como guerreira. Eu considero sobrevivente, porque, olha, tem dia que dá vontade de pedir a Deus pra levar a gente durinha. Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos falar um pouquinho do porquê que a gente tem essa tendência, ou a gente tende a acreditar que nós temos que ser mães perfeitas, que nós temos que ser esposas perfeitas, temos que fazer tudo perfeito, né? Ou o melhor que seja. E o que é perfeito? Existe perfeição? Porque isso é tão subjetivo. Eu não acredito em perfeição, eu não acredito que a gente chega a um ponto onde a gente está 100% pronto. Eu acredito que a gente tem aí uma jornada de desenvolvimento ao longo da vida toda. Enquanto a gente estiver vivo, tenho que melhorar, tenho que avançar, tenho que aprender. Por que a gente precisa se limitar a convenções que não são leis, não são impostos, que isso é o que a gente tem que fazer. Tem que seguir a lei e tem que pagar impostos. O resto é a gente que determina. O nosso tempo é a nossa prioridade. As nossas necessidades determinam muita coisa. Sim, determinam também. As nossas necessidades determinam muita coisa. Mas ela determina o que a gente precisa alcançar, mas não como a gente deve alcançar. Isso é escolha nossa. Por isso que quando eu fiz essa pesquisa e eu recebi, depois vou compartilhar aqui no final um pouquinho das respostas, e eu recebi as respostas e eu falei, caramba,
como esse assunto que é tão antigo ainda é tão atual, né? Como que as pessoas ainda se sentem tão obrigadas, né, a estar dentro de um padrão que estabeleceram para ela. E quando a gente faz isso, que exemplo também que a gente está passando para o nosso filho? Como que a gente vai ensinar as nossas filhas a elas serem lindas como elas são? Como é que elas vão acreditar que a gente acha elas incríveis da maneira que elas são se a gente nem pode ser nós mesmos? Se a gente todo dia para ir trabalhar se maqueia, tem que se arrumar aos montes, e nem sempre é porque a gente quer, mas é porque o ambiente que a gente está indo demanda que a gente tenha certa postura, certa aparência, certo código de vestimenta. Quando a gente perde a liberdade de ser quem a gente de fato é, a gente está deixando de dar um super exemplo para os nossos filhos. Os nossos filhos, eles não, para nos amar, nós não temos que ser perfeitas. Nós temos que ser nós, com os nossos defeitos, qualidades e vulnerabilidades. Não estou dizendo e nunca vou dizer que porque nós temos defeitos como mãe ou como pai, que a gente deve simplesmente falar, vocês que lutem e seja isso. Dê conta de lidar com meus defeitos. Não é isso. Mas a gente também não tem que se esconder. A gente não tem que se sentir escravo de atender a expectativa de quem está ao nosso redor. E nem de atender as nossas próprias expectativas, que às vezes são imensas. A gente precisa parar e analisar o que é justo nas expectativas que a gente cobra para nós mesmos. E a nossa relação com os nossos filhos, ela é mais forte se ela é baseada em transparência, em diálogo, em comunicação, em afeto. Se eu preciso fingir que eu sou algo para ser exemplo para o meu filho, ele vai captar. Ele vai captar. Então, é muito complicado a gente querer, dentro da maternidade, se excluir. E na fase inicial das crianças, nossa, é o que mais se faz. A gente se anula, a gente entende que a gente tem que ser exclusiva para os filhos, que tudo é para eles, que todo sacrifício é para eles, e que nós vamos ser boas mães se a gente isso, ou aquilo, ou aquilo, ou aquilo, ou aquilo outro. Chega, gente. Vamos ter uma maternidade mais fluida, mais livre, mais apegadas e fiéis ao que nós somos de fato. Em vez de ficar pensando em tantas expectativas, em tantas cobranças, em tantas formas de ser, as pessoas não podem dizer o que é melhor, o que é pior, se elas não convivem, se elas não sabem a realidade. Assim como nós também temos que cuidar a forma que a gente julga o outro, porque nós temos esse hábito de ver uma criança fazendo alguma coisa no mercado, ou ver um adolescente que, sei lá, apareceu fazendo um treco errado, e aí a gente, olha só, isso é falta de educação, isso é falta de direcionamento, se tivesse feito isso, será, gente? Como é que a gente pode opinar na vida do outro dessa forma? A gente também não pode cobrar que o outro deixe de opinar na gente se a gente vive opinando na dele. Então, é muito importante que a gente comece a relembrar quão fundamental e importante é o nosso papel de mãe, o tanto que a gente pode passar de conhecimento para os nossos filhos, e como que para isso a gente precisa estar bem conosco, como que para isso a gente precisa estar inteira, a gente precisa ter prosperidade, mesmo que numa velocidade mais lenta, mas juntos em todas as áreas da vida. A gente tem que lembrar que nós não, a vida do casal não é excluída porque nasceu uma criança. A criança, ela vem para agregar, ela vem para adicionar, ela vem para trazer mais alegria, ela demanda ajuste sim, mas não anulação. Não anulação, até porque isso também é ruim para a criança. Ela tem um certo nível de atenção, em algum momento isso vai acabar, porque a gente vai precisar voltar para trabalhar, enfim, né? A gente vai ter que voltar a conviver em sociedade, e inicialmente rola muita restrição, e a criança vai sentir esse impacto também de não ter tido, de ter reduzido o nível de atenção que ela recebe. Então, equilíbrio sempre vai ser a palavra certa quando a gente fala
em maternidade. E vulnerabilidade eu digo que é uma aliada. E eu digo isso até trazendo o meu exemplo, eu dentro do meu papel de mãe que eu exerço, dentro da minha forma de maternidade, em muitos momentos eu faço coisas que as pessoas, até familiares, falam assim, ai não, isso é muito assim, ou isso é muito assado. E hoje eu tenho um resultado fantástico, porque eu segui a minha intuição. Quando não sabia o que fazer, busquei informação, busquei profissionais. Hoje, por mais que eu seja fantástica no processo de desenvolvimento humano, na orientação, na lida da adolescência, é completamente diferente de quando você está vivendo isso, quando você está exercendo o papel. Porque ter o conhecimento é uma coisa, aplicar o conhecimento é outra. E em muitos momentos eu aplico o conhecimento e tem momentos que as emoções falam tão mais alto que passa batido. Eu não consigo nem contar quantos erros eu já fiz, quantos eu já melhorei e quantos erros eu ainda vou cometer ao longo da minha vida, da minha trajetória. Eu inclusive eu nem busco esse status de perfeição, porque ele é inalcançável. E quando uma obra é muito grande, às vezes a gente até desiste ou falha muito mais nela por não acreditar ser possível ou por buscar incessantemente algo que nos cansa a um nível que talvez a gente nem consiga mais desempenhar essa função sem uma ajuda de um profissional, inclusive para nos direcionar. Porque a maternidade, ela é muito desafiadora. A maternidade, ela não é só, a gente não vive só para a maternidade. E é muito difícil a gente conciliar todos os papéis que nós mulheres balanceamos e ainda ser tida em nosso meio como a melhor mãe do planeta. É difícil, é talvez irreal essa expectativa. Então, por isso que eu convido todas vocês. Agradeço a todos que responderam, a todas as mulheres, mães que responderam a pesquisa. Muito obrigada pelas suas respostas. E eu convido a todas as mães, e as que ainda serão mães, e as que convivem com mães, e aos parceiros, que a gente comece a ter um olhar mais justo com a educação e com a maternidade. Que a gente comece a perceber que são humanos desempenhando essas funções. E que humanos falham e que tá tudo bem não saber o que fazer. Que a gente tem muita variedade de profissionais e de recursos hoje para quando a gente não sabe o que fazer. E não é nenhuma vergonha recorrer. E não é nenhuma falha não ter certeza exatamente do que fazer. Tem dias que a ideia é grudar a criança na parede e deixar ela lá quietinha para ver se a gente tem sucesso. Tem dias que são incríveis. Tem dia que a gente sabe o que fazer e a ação é instantânea. E tem dia que nenhuma ideia não vem do que fazer. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso também é força de caráter. Isso também ensina muito aos nossos filhos. Ensina muito aos nossos filhos. E em muitos momentos nós falamos assim, ai, por quê? Eu sou sobrecarregada, eu me sinto assim, eu me sinto assado, mas você também tem poder de escolhas. Nós mulheres temos poder de escolhas. E quando a gente fala aqui em poder de escolhas, é importante lembrar que a divisão das tarefas em casa e na empresa, e enfim, tantos meios que a gente anda, não está diretamente relacionada à porcentagem, e sim ao quanto que cada um dá conta de fazer. Eu posso ter um parceiro que dá conta de fazer 70% das atividades de casa e da educação do meu filho, e eu só dou conta de 30%. Ou eu posso ter um parceiro que dá conta de 20% e eu dou conta de 80%. Quando eu falo dar conta, eu não estou falando de ter desejo de fazer, eu tô fazendo o quanto de fato a pessoa consegue absorver de atividades dentro de uma capacidade emocional e de desenvolvimento das atividades. Não estamos falando aqui sobre, não tô afim de fazer, eu tô afim de fazer, tá? Porque se for por não tô afim de fazer, pelo amor de Deus, não tô afim de fazer, eu quero só ficar viajando e paz e amor. Então isso também tem que ser levado em consideração.
Porque às vezes nós também, como mãe, esperamos ter uma super rede de apoio, que nem sempre é possível. Às vezes é mãe solo, às vezes são duas mães em uma casa, às vezes a família não é mais tradicional, é tradicional, né, que nem se sabe mais o que é tradicional atualmente, porque são tantos modelos de família. E por isso que eu falo, todo conhecimento que a gente obtém, todo conhecimento que a gente recebe e que a gente busca, tem que ser recebido, analisado, ajustado e adequado para o meu modelo de família, para o que eu tenho de recursos e de braço dentro da minha família, para que possa fazer sentido para mim e para minha família, porque tem que funcionar para a família, tem que funcionar para a família, não é para o outro. As pessoas vão na televisão, falam sobre o caso do menino que fez, matou não sei quem, falam sobre o caso da mãe. Gente, a gente não pode julgar o outro, uma situação tão complexa como é o sistema familiar, com tão poucas informações. A gente não pode achar que porque nós não falhamos em determinada área da educação do nosso filho, que em outras a gente não falhou miseravelmente. A gente tem zero evidência do futuro. A gente tem zero poder sobre o livre-arbítrio que os filhos vão ter quando crescerem. Você pode fazer um excelente trabalho durante a infância e a adolescência e de repente na vida adulta essa pessoa fazer escolhas que não são tão boas. Então a gente precisa ser um pouco mais justo, compreender que as coisas são mais complexas, que as emoções, quando se fala em maternidade, em educação, em filhos, ela é muito forte. A gente precisa ter cuidado com quem que a gente busca conselhos. Onde que a gente expõe os nossos filhos e a nossa família. Porque até para isso, você precisa pensar em pessoas neutras, que possam te dar percepções neutras, em pessoas que tenham um conhecimento ou que tenham uma intuição muito aguçada, em pessoas que, se você não fizer o que elas estão sugerindo, não vão se ofender ou não vão te criticar depois. Então, até para pedir conselhos, nós temos que pensar em quem. Eu percebo muito, tanto nas mentorias que a gente faz com os adolescentes, quanto que com as mães que a gente atende, o quão difícil é você ser mãe quando você não tem liberdade nem para ser você. O quão difícil é você corresponder a expectativas que vêm de todos os lados e às vezes são até conflitantes. O quão difícil é administrar tantos papéis e ainda assim não esquecer de si. Então, gente, mulheres, pessoas, vamos aliviar, vamos fazer dessa tarefa que é tão relevante mais fluida, mais suave, mais humana. Eu acho que isso por si só já vai trazer muita melhoria e conexão, não só com os nossos filhos, mas também nos nossos relacionamentos sociais. Porque se nós somos empáticos, se nós somos cuidadosos e respeitamos a educação do outro, mesmo que seja diferente da minha, a forma, o conjunto de crenças que a outra família tem, de alguma forma eu estou permitindo que aquela família tenha mais liberdade e mais suavidade também para educar os seus filhos. Então vamos fazer isso, porque nos dias de hoje, a mãe ainda ter tanto medo de ser julgada como uma má mãe, ou de não conseguir fazer seu papel ou transmitir o conhecimento que ela gostaria para os filhos, é muito ruim. É muito ruim. E quando eu falo mãe, é qualquer pessoa que exerce esse papel. Qualquer pessoa que está na posição de uma maternidade. E eu posso garantir a vocês, garantir, até por experiência própria, porque como vocês sabem, eu tenho um adolescente de 15 em casa. A maternidade, a paternidade também, mas hoje focando em maternidade,
ela tá muito relacionada com a forma que você se relaciona com seu filho. E isso não tem a ver com quem gerou. Isso não tem a ver com o processo da gravidez. E, inclusive, eu acredito que essa crença de que porque você gerou, botou no mundo, o seu filho tem a obrigação de te amar e você tem a obrigação de amar seu filho. O amor e qualquer relacionamento precisa ser regado, precisa de proximidade, precisa estar junto, precisa compreender, precisa apoiar, precisa passar por desafios, precisa aprender juntos. E essa crença de que porque você gerou, você é obrigada a amar e ele é obrigado a te amar também, é que muitas vezes também faça com que nós e filhos se acomodem. Então eu posso excluir ou então fingir que isso aqui não é um problema porque o meu filho vai me amar de todo jeito. Ou eu posso fazer o que eu quiser com minha mãe porque a minha mãe vai me amar de todo jeito. E são duas coisas completamente diferentes. Você pode ter laços biológicos ou não. Você pode ter respeito, mas não necessariamente a sensação de amor, a sensação de compreensão, de compartilhamento. Essas coisas não estão... Isso aí está relacionado com a convivência, com a forma que vocês convivem. Então, por favor, eu como mãe, como filha, e estando nesse ambiente, convivendo com pessoas, o tempo inteiro percebo como é difícil. Vamos começar a mudar esse conceito e as cobranças que a gente faz em cima da maternidade. Vamos sim. Acho que já é tempo de termos um olhar diferente para isso. De termos um olhar mais humano mesmo. Posso contar com vocês? Posso contar com vocês? Vou ler para vocês uma mensagem que hoje eu abri aqui que fez muito sentido com esse conteúdo. Não sofra se não pode fazer perfeito. Se você ainda não chegou à perfeição, está, porém, a caminho. Prossiga fazendo o melhor, aprendendo. E se retrocedeu, volte a tentar novamente. Conscientizar-se das limitações traz calma ao espírito e ajuda a alcançar objetivos. Então vamos fazer isso, meu povo. Vamos se conscientizar das nossas limitações, vamos acolher elas, vamos buscar informação, vamos buscar desenvolvimento, mas sem o peso. Sem o peso, sem o sofrimento, não precisamos mais disso, porque a própria função da maternidade, por si só, já traz uma responsabilidade tão grande que se a gente adicionar mais um monte de coisa a isso, em vez de ser gostoso, se torna pesado. E isso a gente não quer. Beijo!